Palestra de Joel Goldsmith, Lei Cósmica e Graça. Segunda classe fechada de Radical em 1957. Tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Vamos simplesmente tirar algumas dúvidas de nossos estudantes. O que nos diz sobre as metades da alma? Não somos completos por nós mesmos. Bem, na realidade, eu nunca ouvi sobre metades da alma e não posso responder a essa pergunta. Não sei o que significam nem o que são. Nunca ouvi sobre isso antes. Como libertamos os nossos entes queridos? Na realidade, nós não os libertamos. Não os libertamos se não compreendermos que o que estamos fazendo é segurando-os em um relacionamento do qual nunca poderão escapar, nem nós. Essa questão provavelmente significa: como os libertamos de nossos medos? Vou responder isso rapidamente, dizendo que a convicção de Deus seria suficiente. Porque somente tememos pelos nossos entes queridos, porque não temos a convicção de que existe um Deus. Não temos fé. E a razão pela qual não temos fé em Deus é que nunca tivemos uma experiência. Portanto, não estamos certos de que exista um Deus. Vamos estar sempre desejando encarar a nós mesmos com nossas próprias faltas e limitações. E então, saberemos como e em que direção podemos crescer. Ninguém que tenha fé em Deus jamais tem medo pelos seus entes queridos. Isso acontece somente na ausência de Deus, na ausência da convicção de que existe um Deus. E isso é compreensível. Na cena humana não existem muitas evidências de que existe um Deus. Quando testemunhamos a desumanidade dos homens uns para com os outros, nos perguntamos: onde está Deus? Temos testemunhado, nos últimos 40 anos, um verdadeiro massacre dos nossos jovens em todas essas guerras. E sabemos muito bem que nenhuma dessas guerras jamais teve uma razão de ser. Elas simplesmente representam a brutalidade, a ignorância do homem sobre o relacionamento humano, o fracasso do homem em compreender o mundo em que vivemos. Nenhuma dessas guerras tem qualquer desculpa, porque cada uma delas foi simplesmente uma luta por dinheiro, negócios. E nenhuma guerra que aconteceu durante o meu tempo de vida tem sido uma luta por um ideal ou por uma ideia. A luta tem sido por causa de dinheiro, terras, propriedades. Não tem nada de idealístico sobre essa luta. A razão é simplesmente negócio, nada mais que negócio. Aqueles que levantaram certos slogans como estarem lutando a favor do cristianismo e da democracia são tão suspeitos quanto aqueles que os levantaram na última guerra. Nada mais do que a falta de humanidade do homem para com o homem, corrupção, dinheiro, propriedades é o que está na base dessas guerras. E a maioria das guerras que foram travadas em todos os tempos tiveram por trás delas
ou o dinheiro ou a igreja. Raramente uma guerra foi travada por um princípio idealístico. Agora, quando vê tudo isso, você se questiona: onde está Deus? Quando você testemunha o que a Rússia tem feito aos seus prisioneiros e às nações que estão sob o seu poder, você questiona: onde está Deus? Quando testemunha o que aconteceu aos judeus na Alemanha, você questiona: onde está Deus? Quando testemunha o que está acontecendo hoje aos muçulmanos, aos judeus, aos cristãos em toda a África, quando testemunha o que está acontecendo na África do Sul, você deve perguntar a si mesmo: onde está Deus? E a resposta que lhe vem, se tiver a coragem de olhar para a mesma, é que certamente não existe Deus nessa cena. Nessa cena não existe Deus. Então, nos questionamos sobre Deus porque chegamos a uma época onde temos crianças pequenas e não podemos deixá-las longe de nossos olhos. Estamos com medo de confiar em deixá-las em qualquer lugar. E quando testemunhamos essas coisas, dizemos: onde existe uma proteção contra isso? Onde pode haver? Agora, aqui está a resposta. Você nunca vai poder liberar seus entes queridos do medo e nunca vai parar de temer por eles enquanto estiverem lá fora, nesse mundo, onde qualquer coisa pode acontecer. Onde quase tudo pode acontecer e tem acontecido. E onde se espera mais mal do que bem. Agora, essa situação sempre existiu. Nunca pense, nem por um momento, que agora está pior do que no passado. Por outro lado, não acredite que está melhor, porque essas mesmas condições que existem em todo o mundo hoje existiam no Egito, quando os hebreus eram escravos. Existiam por toda a Terra Santa, por toda Roma, Grécia, por toda a Europa, quando o mundo estava começando a ser povoado. Agora, com o passar do tempo, chegamos à Idade Média. E para aqueles de vocês que estão familiarizados com a história, não há em que se alegrar quando lemos sobre a mesma. Quando lemos sobre um capítulo tão negro da história da raça humana. Centenas de anos de guerras políticas, guerras entre nações, anos e anos de guerras provocadas pela igreja, uma após outra. Isso não é uma leitura prazerosa e certamente não há nada prazeroso para ler na história de nossa própria geração. Agora, isso significa que não existe Deus? Isso significa que tais condições são inevitáveis e que sempre existirão? E a resposta é não. Através de todos os tempos, tem havido homens e mulheres que não estavam sujeitos às condições que os cercavam. Sempre tem havido homens e mulheres capazes de ultrapassar as condições do seu tempo e viver com alguma medida de paz, mesmo com todas essas coisas acontecendo em torno deles. O próprio ministério de Jesus Cristo foi conduzido em tempos tão maus na face da terra quanto foram os dias áureos de Roma.
Os místicos dos séculos XII a XVII viveram durante os 30 anos de guerra e a Guerra dos 100 Anos, e, acima de tudo, durante as guerras religiosas da Europa. E ainda assim, encontraram uma paz e uma segurança e uma forma de vida no meio de tudo isso. A resposta para tudo isso é que a vida é uma experiência individual. E somente se torna uma experiência coletiva à medida em que o tempo passa e grupos unidos num relacionamento espiritual, dos quais vou falar daqui a pouco, são formados. Entretanto, tudo sempre começa com um indivíduo. Esse indivíduo pode ser Moisés, depois esse indivíduo pode ser Elias, Isaías, e mais adiante esse indivíduo pode ser Jesus Cristo, e depois Pedro, João e Paulo. Nesse nosso mundo em particular. Nesse outro mundo, na Índia, houve Gautama Buda e seus discípulos. E depois Shankara levou o ensino adiante. Depois Nanak, o fundador dos Sikhs. E assim por diante. Assim, em todos os períodos da história, tem havido esses indivíduos. Através de uma certa medida de realização de Deus, eles se tornaram os líderes do seu tempo em particular. E esses líderes sempre levaram seu povo a uma paz interior, uma realização interior, uma segurança interior e a compreensão de que pode haver paz mesmo no meio da guerra. A oportunidade de estar debaixo daquilo a que chamamos as asas do Todo-Poderoso, os braços do Todo-Poderoso, existe para todos nós. Agora, o Mestre diz que o caminho é estreito e apertado, e poucos são os que entram por ele. O caminho é estreito e apertado porque tudo tem que começar por um indivíduo e se espalhar para 2, 4, 12, 70, 200. E sempre tem sido dessa forma. Agora, observe isso. Os religiosos, e por religioso quero dizer as pessoas religiosas místicas, aquelas a quem Deus foi revelado e que tiveram uma experiência de Deus. Essas pessoas sempre foram banidas da existência por perseguições. Os cristãos, aqueles que seguiram o Mestre e o sucederam, levando a palavra e realizando o trabalho, eram em pequeno número e foram perseguidos constantemente. Assim, puderam operar nesses pequenos grupos apenas por 300 anos e, na maioria do tempo, em segredo. Todavia, realmente fizeram progresso, até o momento em que foram banidos da existência. E aqueles que restaram foram engolidos pela organização da igreja. E isso os levou novamente ao alinhamento com a adoração exterior, o cumprimento de dogmas e cerimônias, em lugar da prática interior da união consciente com Deus.
E, naturalmente, isso acabou com vários séculos de desdobramento espiritual e demonstração do poder espiritual para o mundo. Na Índia, tomou outros caminhos por razões diferentes, embora as organizações também estivessem por trás disso. Porque quando organiza qualquer ensinamento, você deve perder a eficácia do mesmo. Eventualmente, isso deve acontecer. E deve acontecer por essa razão. Vamos tomar como exemplo o nosso próprio trabalho aqui, que não é organizado. E você encontra pessoas trabalhando como curador ou professor na Califórnia, Illinois, Nova York, Ohio, em qualquer lugar. Agora vou lhe dizer isso muito francamente. Cada uma dessas pessoas está operando através de suas próprias consciências. Não estão recebendo $1 de suporte ou uma contribuição ou uma autorização. Elas não estão recebendo coisa alguma de natureza humana da qual possam depender. Coisa alguma. Ocasionalmente, essas pessoas escrevem, as pessoas escrevem de um bairro em particular pedindo ajuda. E algumas pessoas são recomendadas para irem visitá-las. E é somente até onde vai a nossa participação. Ninguém vai dar garantia por elas, ninguém lhes dá uma licença, ninguém as financia. E o que acontece? Elas têm que ser bem-sucedidas de acordo com o grau de realização de suas próprias consciências. Agora, não tem ninguém empurrando-as, quer leve 1 ano para serem bem-sucedidas ou 10 anos. Porque ninguém está exigindo dinheiro delas, ninguém está pedindo para contribuir para esse fim. Elas são deixadas completamente à sua própria demonstração. E podem fazer isso vagarosamente ou rapidamente, ou, como algumas têm feito, podem falhar e abandonar o trabalho. Agora, essa é a razão pela qual não somos organizados. No próprio momento em que nos organizamos, isso significa que nós, em algum lugar, em uma matriz ou uma sede, estaríamos lhes dando suporte, financiando-as, ajudando-as a permanecerem de pé. E a primeira coisa que notaríamos seria que, em lugar de haver uma demonstração espiritual, haveria uma demonstração da estrutura da organização. Agora, se alguém vai dar palestras sobre esse trabalho, deve fazer como eu fiz. Eu encontrei o suporte para me manter através de minha própria consciência. E isso é o que tem que fazer. Ninguém vai pagar para fazerem o trabalho. Porque no momento em que alguém está lhes pagando para isso, elas não estarão dependendo de suas próprias consciências. Estarão dependendo de receber um cheque em casa. Então, eventualmente, provavelmente, não essas pessoas em particular, porque elas têm demonstrado desde o começo o desenvolvimento de suas consciências. Porém, as próximas pessoas que surgirem não dependerão de suas consciências e podem dizer:
Oh, consegui um salário para fazer isso. E vou ter minhas despesas pagas. E por aí vai. E naturalmente surge o favoritismo. No exato momento em que existe uma organização, alguém tem um parente que precisa muito de um trabalho. Ou tem uma pessoa favorita aqui ou ali. E muito rapidamente você tem seres humanos conduzindo o trabalho em lugar da consciência espiritual. Agora, se nosso trabalho for bem sucedido, será bem sucedido porque cada um que foi encarregado de uma atividade somente foi encarregado da mesma porque, em alguma medida, demonstrou sua consciência espiritual e sua habilidade de se firmar na mesma. Então, é possível que, enquanto teríamos 100 pessoas operando, se simplesmente lhes dessemos algum suporte, teremos apenas 10, ou 12, ou 20. Porém, cada uma delas estará demonstrando o princípio de Deus. Cada uma delas tem algo para dar, com o qual curar, algo para ensinar, algo com o qual trabalhar. E o melhor de tudo é que estarão demonstrando o princípio sobre o qual estão falando, em lugar de simplesmente serem pagos por apenas falar. Agora, toda vez que um ensinamento religioso surgiu, ele foi organizado e falhou na demonstração porque criou uma organização. Porque, enquanto no começo havia um mestre e discípulos, havia um líder e um bom grupo de estudantes para levar o trabalho para a próxima geração, a geração seguinte foi organizada e seres humanos levaram o trabalho para o mundo. Eu gostaria que aqueles de vocês que não sabem pudessem conhecer o milagre do trabalho que Vivekananda realizou quando veio para os Estados Unidos em 1893. Ele era um completo estranho e pessoa alguma nos Estados Unidos sabia coisa alguma sobre hinduísmo ou qualquer de seus ensinamentos. E esse homem, sozinho, em apenas 5 anos, fez um movimento que se estendeu de uma costa à outra e prosperou grandemente. Não está prosperando hoje da mesma forma que prosperou naquela época, porque não existe a consciência dele por trás do trabalho. A mesma coisa é verdade quando os primeiros estudantes da senhora Eddy saíram para trabalhar. E, em poucos anos, igrejas no valor de 1 e 2 milhões de dólares estavam sendo construídos num mundo que nunca havia ouvido falar sobre a ciência cristã. Com base em quê? Na demonstração do poder de cura desses primeiros estudantes. Por quê? Porque eles não estavam sendo financiados. Oh não! Eles vieram e receberam instruções e saíram pelo mundo e, através da realização que tiveram de Deus, começaram o trabalho. E tiveram que naufragar ou nadar através de sua própria compreensão da verdade. Uma mulher que a senhora Eddy enviou para Nova York conta o fato de que ela veio com seu garoto pequeno e ficaram num quarto de hotel pagando $5 por semana. E que houve muitas semanas nas quais
ela não teve os $5 para pagar o hotel até o sábado pela manhã, quando era o dia do pagamento. 10 anos depois, ela comprou e pagou $2.500.000 em dinheiro para ter uma igreja na parte oeste do Central Park, na cidade de Nova York. Fez isso com quê? O poder de curar, sua consciência de Deus, sua união consciente com Deus, a qual ela podia demonstrar dia após dia, e não apenas podia demonstrar, mas quando vinha lhe pedir ajuda, você tinha a certeza de que seria ajudado, por causa do grau de consciência que ela havia alcançado. E você pode dar a volta ao mundo e vai descobrir a mesma coisa sobre esse mesmo movimento em seus primeiros dias. Uma de nossas jovens em Nova York tinha lido apenas a metade do livro Ciência e Saúde, quando essa mesma mulher que construiu essa igreja lhe disse: "Eu penso que você vai para a Alemanha e vai começar um trabalho ali." Não havia uma igreja da ciência cristã na Alemanha. E ela disse: "Em primeiro lugar, eu li apenas a metade do livro Ciência Cristã, Ciência e Saúde, e não sei nada sobre isso. E segundo, não falo alemão. E em terceiro, não tenho dinheiro." E essa senhora disse: isso não faz diferença. Você tem uma consciência maravilhosa e pode ser bem-sucedida com ela. Comece, marque sua passagem e vá." Essa mulher foi de navio e leu o livro Ciência e Saúde no navio a caminho da Alemanha. No caminho, ela leu livros sobre a Alemanha e decidiu que iria para Dresden. E decidiu que ali seria o seu começo. E ali encontrou um grupo de pessoas famosas que falavam inglês. E na própria primeira noite, durante o jantar, as pessoas estavam comentando sobre um lugar vazio à mesa, porque uma mulher estava doente e não pôde vir. Bem, de uma forma ou de outra, ela foi tocada pelo que ouviu e finalmente perguntou se poderia ir orar por essa mulher. Sim, ela gostaria de que orasse por ela. E na manhã seguinte, essa senhora, já se sentindo completamente bem, desceu para se juntar a elas. Bem, 2 anos depois, essa mulher havia aberto uma igreja em Dresden e uma outra em Berlim. E voltou para Nova York para receber instruções para professores. E lhe recomendaram a senhora Eddy. Porém, ela lhe disse: "Desculpe, o manual diz que antes de ser professora, você precisaria ter sido curadora praticante durante 3 anos. Ela vinha sendo curadora praticante apenas por 2 anos. Porém, quando a senhora Eddy soube da história dela, falou: "Para tal caso não existe lei. Vamos aceitá-la." Agora penso que isso é o que acontece quando você sai com uma consciência da verdade. Você tem que ser bem-sucedido. E esse é o significado de todos os ensinamentos religiosos. Não faz diferença se é o caminho infinito de hoje ou qualquer um desses ensinamentos mais antigos.
O segredo por trás deles está no desenvolvimento dessa consciência espiritual e naquilo que essa consciência faz pela pessoa em sua vida diária. Agora hoje, 75 anos depois, você não encontra tantas igrejas de milhões de dólares sendo construídas. Embora a população do mundo tenha sido duplicada, você não encontra nem a metade dos milagres que aconteciam naquela época. E novamente é a mesma história. Quando vai a uma dessas igrejas, hoje, vai encontrar as pessoas sentadas ali e simplesmente ouvindo. E então, no final dos trabalhos, os palestrantes recebem seus dólares. Não era assim com as igrejas originais. As pessoas pegavam seus próprios dólares, tudo que tinham recebido no próprio trabalho, e construíam aqueles edifícios. Elas se sacrificavam, tinham fé e confiança, tinham zelo e devoção. Era um tipo diferente das pessoas que vemos hoje. Agora, chegamos a isso. Nenhuma dessas pessoas que vêm para ficar sentadas ouvindo a sermões religiosos ou frequentam trabalhos religiosos, palestras, classes, seja o que for, irá fazer uma demonstração espiritual sobre isso. Para que haja uma demonstração, precisa haver uma resposta partindo de dentro delas, que abra seus corações, almas, mentes e corpos para Deus. E isso não pode acontecer a menos que haja alguma espécie de contato com Deus. Quando acontece esse contato com Deus, você não apenas pode soltar sua família, mas se for enviado a milhares e milhares de distância, você vai e os deixa para trás. A despeito de todo o mal que tem acontecido na história desse mundo, existe um Deus. E esse Deus sempre esteve disponível. E esse Deus foi provado por aqueles que tiveram desejo de prová-lo e vivê-lo. Agora, nesses dias de hoje, nós somos mais afortunados do que aqueles que vieram em qualquer tempo anterior. Ainda vivemos num mundo simplesmente perverso, onde existe tanto mal como sempre houve. Todavia, existem mais benefícios para nós. Não temos que ser queimados por causa de nossas convicções. Não temos que ser crucificados. Não podemos ser colocados em calabouços. Temos, não apenas aqui, isso é verdade, em 3/4 do mundo, 3/4 do mundo, temos completa liberdade para seguir a nossa inclinação. Temos completa liberdade para buscar a Deus. Temos bibliotecas públicas onde as maiores literaturas que foram escritas pelos santos videntes e sábios de todas as eras podem ser encontradas. Ninguém pode nos impedir de realizar a demonstração de Deus, mas somente nós mesmos. Agora, Deus não pode ser encontrado facilmente.
Deus não pode ser experienciado facilmente. Deus não pode ser encontrado por apenas ouvir ou por se juntar a um movimento. Essa não é a forma de encontrar Deus. A forma de encontrar Deus é, primeiro que tudo, começar a busca onde Deus está. O reino de Deus está dentro de você. Isso significa que a parte mais difícil do trabalho você deve fazer quando está sozinho, em sua própria casa, em seu próprio escritório ou em seu jardim. Quando está completamente sozinho, porque ninguém pode ajudá-lo com isso. A única ajuda que pode receber é quando você se reúne com grupos como esse, onde todos estão no mesmo caminho. Eles podem ser uma ajuda para levantá-lo para uma consciência um pouco mais elevada, que de outra maneira não poderia alcançar. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E é mais fácil meditar num grupo como esse do que sozinho, principalmente para os principiantes. Então, em sua própria comunidade, se você encontrar grupos ou grupos organizados que se encontram com o propósito de meditar ou de estudar os escritos ou as gravações, você vai descobrir que isso é uma ajuda. Mas posso lhe dizer, muito honestamente, somente uma ajuda. Isso não vai lhe levar ao céu ou à realização de Deus. Isso vai ser feito quando estiver sozinho. Quando você toma a sabedoria que aprendeu nos livros, ou aulas, ou gravações, e então vai para seu silêncio interior com essa sabedoria e pondera sobre a mesma, pensa sobre ela, vive com ela, medita. Até um dia ou um ano, quem sabe, essa experiência da realização de Deus surge. Daí em diante, você confiará em qualquer pessoa com sua família e você confia sua família com qualquer pessoa. Você confia em si mesmo. Você confia seu suprimento, você confia seu dinheiro, você confia sua segurança, tudo. Porque você não está acreditando que nada disso está à mercê do homem cuja respiração está no próprio nariz. Você os estará colocando aos cuidados desse Espírito, aos cuidados do Espírito de Deus. Muito obrigada.